E olha, vamos começar falando sobre a semana em Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro, o advogado dele, a esposa Michele Bolsonaro e outras pessoas próximas ao ex-presidente prestam depoimento à Polícia Federal esta semana no caso das joias. A CPMI do 8 de janeiro retoma os trabalhos ouvindo um dos responsáveis pela segurança do Distrito Federal no dia dos ataques às sedes dos três poderes. E tem ainda as negociações na reforma ministerial. Meu parceiro Fernando Jordão tem todos os detalhes da agenda em Brasília. Olá, Marcelo. Olá, você ligado no SBT News na TV. Semana que promete ser movimentada em Brasília, principalmente na quinta-feira, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro deve mais uma vez ser ouvido pela Polícia Federal. E olha só, vão ser dois depoimentos. Um deles sobre o envio de mensagens falsas relativas ao processo eleitoral brasileiro. Jair Bolsonaro, que descredibiliza o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, teria enviado uma mensagem e dito para que repassassem muito. Então ele vai ser ouvido pela Polícia Federal, mais uma vez, sobre o disparo de fake news. E ainda um outro depoimento, esse que deve ser conjunto, não só de Bolsonaro, mas também de seu advogado, Frederico Wassef, de seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, e de sua esposa, Michele Bolsonaro. Tudo isso no caso das joias. A Polícia Federal marcou esse depoimento conjunto para evitar que eles pudessem combinar versões. Então, esses dois depoimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro estão marcados para a próxima quinta-feira, a quinta-feira desta semana, na Polícia Federal. Todos serão ouvidos aí pela PF na quinta-feira. Nessa semana também a gente tem no Congresso Nacional esse caso das joias, que está uma discussão ali se ele vai parar ou não na CPMI dos atos de 8 de janeiro. O presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, não quer levar esse caso das joias. Ele diz que não tem a ver com a invasão dos prédios públicos, da sede dos três poderes em Brasília, mas o governo, os governistas querem incluir sim esse caso das vendas das joias na comissão, no escopo da comissão, porque dizem que a venda dessas joias poderia financiar esses atos antidemocráticos. Por enquanto, as joias estão de fora da CPMI, mas a CPMI, nesta terça-feira, vai ouvir o coronel Fábio Augusto Vieira. Ele que comandava a Polícia Militar aqui do DF no dia 8 de janeiro, data da invasão e depredação das sedes dos três poderes. O coronel Fábio Augusto Vieira, então, era o responsável, pelo comando aqui da segurança do DF. Eu quero lembrar que boa parte da cúpula da Polícia Militar aqui do DF foi parar na cadeia, está presa depois de uma operação aí a mando do Ministério Público, por conta de uma suposta omissão ou conivência com essa invasão às sedes dos três poderes aqui em Brasília. Então, depoimento marcado para terça-feira. A CPMI também pode analisar alguns requerimentos, viu? Alguns deles aí que estão na fila prevêem a quebra de sigilo bancário do casal Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Esses requerimentos, por enquanto, não devem ser votados, mas estão ali na fila a CPMI, que deve analisar alguns requerimentos também nessa semana. Vamos falar do Poder Executivo? O presidente Lula, que quer melhorar a sua relação com o Congresso, quer melhorar o número de votos que tem aí na Câmara e no Senado, está prometendo, está adiando aí uma reforma ministerial. Mas nessa semana ela deve sair, viu? Falei para vocês na semana passada, mas agora Lula volta da África, e deve promover essa reforma ministerial. Dois nomes já são dados como certos: Silvio Costa Filho, do Republicanos, e o André Fufuca, do Progressistas. Silvio Costa Filho deve ir para o Portos e Aeroportos, Ministério de Portos e Aeroportos, hoje com Márcio França. Já André Fufuca, ainda não se sabe qual passo ele vai assumir. O desenvolvimento social, que é o desejo do Centrão, dos partidos do Centrão, está cada vez mais distante, com o presidente Lula bancando cada vez mais a permanência de Wellington Dias. Outro nome que deve chegar ao grande escalão, ao primeiro escalão do governo, a presidência da Caixa está no primeiro escalão também, é Margarete Coelho, aliada de primeira hora do presidente da Câmara, Arthur Lira. Deve assumir, portanto, a presidência da Caixa. Já que eu falei de Arthur Lira, deixa eu voltar então para o Congresso, porque na semana passada a gente teve a votação do arcabouço fiscal, um desejo do governo federal, e no dia da votação, Lira inclusive mandou um recado para o governo, disse que não tinha crise, mas cobrou que não sejam enviadas mais MPs, que são as medidas provisórias que já começam a valer no momento em que elas são editadas. Pediu que sejam enviados projetos de lei para que deputados e senadores possam ter mais tempo aí para discutir as matérias. Isso foi um acordo, pelo menos o deputado José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, disse que isso já está acordado
e que o governo vai fazer sim. Só que tem algumas MPs que já estão lá no Congresso. Uma delas é a das obras inacabadas, algumas obras que foram deixadas de lado aí, principalmente na educação, que o governo tem o desejo de retomá-las. Uma outra é a MP do Desenrola, a medida provisória do Desenrola. O Desenrola, que é aquele projeto para ajudar as pessoas que estão endividadas, né, já está em vigor, mas precisa ser aprovado por deputados e senadores para continuar a vigorar por além dos 120 dias do prazo dele. Uma outra MP, aliás, um outro projeto que deve ser votado nessa semana é a desoneração da folha para alguns setores da economia, os setores que mais geram empregos. É uma medida para tentar aumentar aí o número de vagas com carteira assinada. Esse projeto, aliás, o deputado Arthur Lira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já garantiu a votação para esta terça-feira. Sobre os demais projetos que o governo quer votar aí depois da votação do arcabouço, o deputado José Guimarães, líder do governo na Câmara, fala um pouquinho. Vamos votar o Desenrola, vamos começar a discutir o projeto de lei do Desenrola, que é uma matéria essencial, porque esse projeto, que é uma medida provisória que está em execução, é um sucesso esse programa Desenrola do ponto de vista da negatividade de milhões e milhões de brasileiros. Nós já temos quase 10 milhões de pessoas, só para vocês terem uma ideia, em torno de 2 milhões de pessoas que têm uma dívida de R$100. Isso é uma perversidade com os mais simples, os mais pobres do Brasil. É outro tema que nós vamos debater. E temos a desoneração, o SPL que veio do Senado, que o Senado aprovou, nós vamos ter que votar, discutir a urgência e votar na próxima terça-feira. E, evidentemente, não sei se tem mais alguma outra matéria que os líderes estão discutindo, mas projetos todos de menor monta, que vai ser fundamental na próxima semana nós darmos vazão para essas matérias todas. Olha, então é isso, depoimento de Bolsonaro, inclusive um depoimento conjunto aí com Michele Bolsonaro, com Mauro Cid, com Frederico Wassef, reforma ministerial que a gente vai ver se sai ou não nessa semana, né? Toda a expectativa é para que saia, esses projetos aí de desejo do governo e também a CPMI do 8 de janeiro, ouvindo o coronel Fábio Augusto Vieira. Tudo isso você vai conferir em detalhes aqui no SBT News. Valeu, Fernando.